Boa tarde. Conte conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos ficar de pé para a gente iniciar esse período da tarde agora. Gostaria de, antes da gente partir para o painel 3, nossos convidados já estão por aqui, a gente fizesse uma dinâmica aqui, tá bom? Posso contar com todos? Depois do almoço o pessoal fica meio... É a famosa depressão pós-prato, né, gente? Quem puder ficar de pé, por favor, então, para a gente fazer essa brincadeira aqui. Gente, lembrando que é só uma brincadeira, viu? Não é para ninguém bater no outro aí, não. É só uma brincadeira. Então, como que é o nome da brincadeira? A brincadeira se chama O Síndico Mandou, tá bom? Como que é o nome da brincadeira? O Síndico Mandou. Então é o seguinte, eu não mando nem nada, tá bom? Então, assim, vocês só vão fazer o que o síndico mandar. O que eu pedir, o que eu mandar, vocês não obedecem. É só o que o síndico mandar. Quer ver? O síndico mandou levantar a mão. Mas não falei qual, né? Bora lá. O síndico mandou levantar a mão esquerda. Agora pode abaixar. Não, gente, o síndico não mandou. Foi eu que falei. É só o que o síndico falar. Tá bom? Tá todo mundo preparado aí? Então fala, eu estou preparado, eu estou preparada. Então vamos lá, então. Pode sentar. Já ia estar eliminado quem sentou, porque não foi o síndico aqui. Agora tá valendo. Pode sentar todo mundo. O síndico pediu para sentar. Agora é valendo, hein? Quem errar agora tá eliminado, hein? Então vamos lá. O síndico mandou levantar a mão direita. O síndico mandou levantar a mão esquerda. E quem abaixou a direita aí? Ó, só tá valendo quem tá com as duas agora, hein? O síndico mandou abaixar a mão esquerda. Agora pode abaixar a direita. Ó. O síndico mandou abaixar a mão direita. Agora levanta. Vocês estão... O síndico mandou levantar. O síndico mandou levantar a mão direita. O síndico mandou levantar o pé direito. Vamos lá, o síndico mandou abaixar a mão direita. Tá difícil, hein? Pode baixar o pé. Aí, quem baixou o pé já tá eliminado. O síndico mandou sentar. O síndico mandou levantar a mão esquerda. O síndico mandou levantar a mão direita. O síndico mandou aplaudir. É isso aí, gente. Só para dar uma descontraída nesse começo, a gente vai partir aqui para o nosso início, né, do painel 3, nossos convidados já estão por aqui. Nós vamos estar falando sobre assédio moral a funcionários e prestadores de serviços e como identificar e quais medidas adotar, né? Então a gente vai convidar aqui como expositores. Primeiro a gente gostaria de convidar o juiz federal do trabalho, professor e palestrante, juiz encarregado pela LGPD no TRT de Goiás, Dr. Kleber Salles. Aplausos, por favor. Fica à vontade. Gostaríamos também de convidar o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desde 2009, ele que integrou a banca examinadora de concursos para cargo de juiz substituto. Atualmente é presidente da Comissão Permanente de Segurança do Poder Judiciário de Goiás e da Comissão de Memória e Cultural do Tribunal de Justiça, professor da EJUC e da ESMEG e membro da 2ª Câmara Criminal e da 1ª Seção Criminal de Tugo e, recentemente, se tornou presidente do TRE Goiás. Recebam o Dr. Luiz Cláudio Veiga Braga. E para compor aqui, vamos convidar a nossa mediadora, ela que é advogada inscrita na OAB Goiás, sócia do escritório Seifert Advocacia e Consultoria Jurídica, graduada em Ciências Exatas pela Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNO-JUI e Direito Penal, Pontífica Universidade Católica de Goiás desde 2005, pós-graduada em Processo Civil e Direito do Trabalho, ex-membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Goiás. Recebam ela, doutora Leoni Lone Seifert. Então vamos
está passando para a nossa mediadora, para ela conduzir, agradecemos aí, né? E pode conduzir, estamos iniciando então o nosso painel 3. Boa tarde a todos. Eu tenho a honra, o privilégio de já ter conversado com os nossos convidados, uma simpatia os dois, Dr. Kleber, Dr. Luiz Cláudio. Mandei bastante mensagens para eles, incomodando no horário de trabalho, quase que um assédio. Mas, assim, a gente conversou um pouquinho antes, nós vamos dar a abertura desse tema. O doutor Kleber Salles vai iniciar, vai fazer uma explanação sobre o que é o assédio na relação do trabalho. E, posteriormente, o doutor Luiz Cláudio vai complementar e a gente deixa em aberto para todos fazerem suas perguntas, que essa é a nossa intenção do Summit, de ter um dia descontraído, uma palestra enriquecedora para todos. E lembrando, nossos convidados, que assim, o nosso grande, né, alvo são os condomínios nesse momento, né, condomínios e o direito imobiliário. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Kleber. Boa tarde, senhoras e senhores. Uma honra participar de um evento que inaugura, na verdade, os trabalhos, efetivamente, de uma nova associação, né, Dr. Caio, uma pessoa de quem agradeço pelo convite, aceito prontamente, tendo em vista a importância dessa aglomeração para tratar de assuntos de tamanha relevância para uma área que afeta a todos nós, né, de algum modo, nas capitais, muito especialmente, nós nos envolvemos sempre com condomínio, né? Eu acredito que aqui na bancada todos nós somos condôminos e, portanto, o aperfeiçoamento das atividades nessa área é fundamental. Cumprimento a doutora Léo, que já me deu essa liberdade de assim tratá-la, doutor Luiz Cláudio, desembargador presidente do TRE Goiás, uma honra dividir esse espaço com vossas excelências. Bom, por cacuete de professor, embora seja um cinema, eu me dou o direito de ficar de pé para falar talvez 10, 15 minutinhos aqui no máximo sobre um assunto que é tabu, um assunto que as pessoas muitas vezes preferem não tratar, né? Quando eu falo de assédio, e aí me ocorre assédio moral, que vai ser o nosso tema central aqui, mas me ocorre também assédio sexual, as pessoas muitas vezes preferem colocar debaixo do tapete esses temas. Ainda esse final de semana eu lecionava para uma turma de pós-graduação e um dos temas, desembargador, o tema de hoje de manhã, inclusive, foram assédio moral e assédio sexual. E tive um depoimento muito engrandecedor por parte de uma aluna, no sentido de que eu teria, segundo ela, e isso me deixou muito lisonjeado, conseguido tratar com leveza de um tema tão pesado. E aí eu aproveitei essa referência elogiosa para discutir um pouco com a turma do porquê ser pesado esse tema, né? Por questões de consequências decorrentes do assédio, a gente pode supor, bom, é pesado porque agride. E agride, às vezes, o corpo, quando eu estou falando de assédio sexual em algumas modalidades, mas agride muito especialmente a alma, né? O professor Clóvis de Barros, ele costuma dizer que as doenças da alma são de difícil percepção pelo ser humano, porque quando a gente tem uma dor de dente, uma dor de cabeça, um dedo mínimo que a gente acerta a quina da mesa, e ele teima em acertar a quina da mesa sempre, a gente tem uma reação rápida do corpo, do organismo, para buscar um tratamento, seja um remédio, seja um médico, seja uma terapia física, para que aquilo seja solucionado. Mas a dor da alma, não. O nosso tempo de reação é sempre mais demorado. Quando se está em depressão, quando se está em estafa mental, quando se esgotou em razão das condições de trabalho, eu demoro a reagir. E muitas vezes eu preciso de ajuda. E por isso mesmo, o Brasil tem uma série de projetos já em execução, de programas que visam exatamente proteger a saúde mental das pessoas, inclusive dentro das relações de trabalho. Ainda esse ano, em meados de 2024, foi editada uma lei
criando, por exemplo, o selo de empresa promotora da saúde mental no trabalho. Lei essa que está por ser regulamentada, que institui, portanto, uma espécie de diploma para a empresa que cuida da saúde mental dos seus trabalhadores. E o tempo de reação é tão diminuto que esses programas visam exatamente prestar ajuda às pessoas. A gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de alerta, por exemplo, em relação à figura do suicídio, ou seja, prevenir. O que acontece, doutor Caio, inclusive, em índices muito maiores para os homens comparado com o adoecimento e, consequência, suicídio para as mulheres. Quero dizer com isso que o tema, embora pesado, necessariamente precisa ser tratado em todos os ambientes e com os condomínios não é diferente. Porque em um condomínio eu tenho, para além do meio ambiente familiar, para além do meio ambiente organizacional da vida em sociedade, eu tenho o meio ambiente do trabalho. E quando eu falo em saúde mental, eu estou falando de um dos pontos fundamentais de preservação da rigidez do meio ambiente do trabalho. Eu costumo fazer uma afirmação provocativa nas minhas aulas, especialmente quando falo a empregadores, que é o caso aqui, né? Então, os condomínios como empregadores, como tomadores de serviços, eu digo que o empregador tem o dever de fazer o empregado feliz. E muita gente se remexe nas cadeiras, porque seria algo impossível. Muitas vezes, o maior desafio da existência é se tornar feliz. Quanto mais fazer outra pessoa feliz, e quanto mais uma pessoa em relação a quem eu já estou pagando uma retribuição salarial. Mas essa provocação é no sentido de chamar a atenção para a necessidade de proporcionar um meio ambiente do trabalho saudável, de proporcionar condições de trabalho que não denigram a imagem, a honra, o nome, a dignidade, a compleição física, a integridade física, portanto, não viole nem material e nem moralmente a vida da pessoa. Alguém aqui sai de casa para se acidentar? Alguém se levanta e fala, só vou colocar a minha boa roupa para ir para o local de trabalho e sofrer um acidente? Para ser assediado? Para sofrer tratamento rigoroso? Para se submeter a metas impraticáveis? Não. As pessoas saem para se dirigirem a um ambiente e serem tratadas com dignidade. E esse ambiente, do que a gente vai tratar agora, é o ambiente dos condomínios. O que pode acontecer em um condomínio envolvendo prática de assédio? Tudo que pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, só que com uma característica agravante. Eu tenho, geralmente, uma circulação de pessoas maior do que num ambiente de trabalho comum. Já prestaram atenção nisso? Eu, chegando da academia ontem, subi, telefonei para a portaria e falei para a moça, por favor, a professora particular da minha filha vai chegar e ela já está autorizada a subir. Dali a, sei lá, 10 minutos, a moça me liga da portaria, fala, fulana está aqui. Eu falei, mas olha só, eu acabei de ligar autorizando. Falei assim, com um tom de brincadeira, inclusive. Aí ela falou, nossa, é mesmo, desculpa, mas é que aqui está cheio de entregas. Então, a minha empatia com ela foi, não tem problema, pode subir. Mas, em outras circunstâncias, ou dependendo da falta de sensibilidade para a situação, a reação seria, poxa, sua incompetente, acabei de avisar, por que está atrapalhando em me ligar, ao me ligar novamente? Ou simplesmente não perceber que a informação que ela acabou de me dar talvez seja um ponto de atenção para o meu condomínio. Será que é compatível com a atividade de porteiro, porteira, enfim, a pessoa que está ali responsável pela portaria, receber tantas encomendas, fazer o tratamento dessas encomendas, a catalogação, e quando o condomínio vai passando, ainda ter a iniciativa de falar, doutor Kleber, chegou uma encomenda aqui para o senhor. E aí você vai pegar a encomenda e pede a sua identidade, o número do seu documento, e fala assim, sorria para a foto. Ela me perguntou se eu estou consentindo fazer a minha foto.
Ela está fazendo aquilo no automático ou foi porque o síndico mandou? Cadê o moço do síndico aqui? Ou porque o síndico mandou? Olha quantas relações jurídicas estão dentro dessa passagem rápida que eu acabei de contar às senhoras e senhores. Então, o primeiro aspecto a ser observado, aliás, a primeira providência a ser observada é o mapeamento das atividades. Eu tenho entregadores, eu tenho prestadores de serviços, eu tenho a catalogação de encomendas, eu tenho o acesso e a saída. Em cada condomínio, uma sistemática diferente. O desembargador, acabei, não é nem em confidência, mas o desembargador dizia ali, eu tenho saudade do tempo do porteiro, né? Inclusive para bater papo com o porteiro. Eu lembro, na minha adolescência, a melhor fonte de informação era o porteiro. Né? E o zelador, o saudoso Camarão, que era uma figuraça. Então, se eu quisesse saber de algo, eu teria que conversar com o porteiro e com o zelador. Então, são figuras que o mundo do trabalho vai transformando. E hoje a gente tem o porteiro eletrônico, a gente tem a digitalização dentro dos condomínios. Kleber, e onde entra o assédio? Ele está presente sempre que a dignidade da pessoa for posta em risco. Quem são os autores do assédio? Todos podem ser. E aí um segundo ponto de atenção. Quando eu contrato uma administradora, quando eu contrato um síndico terceirizado, quando eu elejo um síndico entre os moradores do meu condomínio, pouco importa. A minha responsabilidade enquanto condomínio é exatamente a mesma. Quando eu contrato empregados, e esses empregados nas relações que devem ser, como um porteiro, a porteira do meu prédio, como eu mencionei, as relações que devem ser travadas com quem chega ao condomínio, qualquer ato que extrapole o exercício daquelas atribuições que ela tenha e ofenda a pessoa que está indo até o condomínio, são responsabilidade do condomínio. Mas e o assédio moral se configura como? São múltiplas as formas. Tá? Para a doutrina tradicional, eu precisaria, dentro das relações de trabalho, de atos repetitivos, ou seja, prática reiterada para configurar o assédio. Caio, você é uma pessoa sem escrúpulo e começa a xingar, a ofender a dignidade do Caio. Num único instante, em uma reunião de batimento de metas. Eu não teria, para a doutrina tradicional, um assédio moral. Eu tenho uma ofensa moral, eu tenho uma ofensa à personalidade, à dignidade dele, que gera um direito, em tese, a uma indenização por danos morais, que ele vai buscar, dependendo da relação que nós tenhamos, na Justiça do Trabalho. Se eu estou falando de relação de trabalho, relação de emprego, Justiça do Trabalho. Se for dentro de uma discussão empresarial, vai para o desembargador. Não é comigo. É para a Justiça Comum. Então, de um mesmo ato, a gente tem consequências jurídicas, inclusive de competências diferentes do ponto de vista da Justiça. Mas, ficando nas relações de trabalho, eu terei uma ofensa moral passível de reparação. Para que se configure, segundo essa doutrina tradicional, a figura do assédio moral, eu precisaria ir além e começar a perseguir o Caio, alfinetar o Caio, colocá-lo em situações de diminuição perante o público, para que ele vá se diminuindo a ponto de falar assim, eu peço para sair. Ou para eu criar uma estratégia pronta, estabelecer um mecanismo estratégico para poder dispensá-lo por justa causa. Então, sempre que eu falar de assédio moral nas relações de trabalho, não obstante a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho defina assédio moral nas relações trabalhistas, podendo coincidir com um ato único. Tá? A Organização Internacional assim o prevê. Mas, para a nossa jurisprudência, para a doutrina nacional, ainda exige-se a reiteração. Então, uma palavra que eu lanço para fins de, em situações concretas, as senhoras e senhores refletirem se estão diante de possível assédio moral ou não, é perseguição. No assédio moral, via de regra, eu tenho perseguição. São 3 fases. Eu tenho a fase da sedução, que eu pego a vítima e vou envolvendo no sentido de ela ter confiança em mim, e depois eu viro essa página e começo a abusar da confiança que ela depositou em mim e gerar os atos de humilhação. E aí daí partem os apelidos, daí partem
as palavras ríspidas, o rigor excessivo, a exposição em excesso. Kleber, só presencialmente? Não, o mundo é virtual. Então, hoje, as provas mais claras de assédio moral trabalhista eu recebo através das conversas de WhatsApp. Isso serve como prova? Serve. Tudo serve como prova, a não ser que seja obtida por meio ilícito. Não é o caso. Quando muito, a gente tem aí uma gravação clandestina, uma gravação sem que o interlocutor saiba que está sendo gravado, uma prova ilegítima, mas que acaba sendo, na defesa do interesse daquela cidadã, daquele cidadão, aceita em processo. Então, há um mecanismo de diminuição da pessoa trabalhadora a partir de atividades reiteradas que a lancem a ponto, em tamanho de indignidade, a ponto de elas próprias pensarem assim, mas ele tem razão, eu não estou conseguindo cumprir a meta, eu não estou conseguindo tratar tantas caixas de encomendas na portaria e estou começando a ligar para condôminos que já me avisaram o que era para fazer. Realmente eu preciso de uma reciclagem, eu preciso ser mais atenta, eu preciso tomar Ritalina, né? Se autodiagnostica com algum problema a partir do tratamento desairoso, desonroso, indigno que vem recebendo por parte dos superiores hierárquicos. Mas o assédio moral trabalhista, ele também pode acontecer de baixo para cima? Estou falando mais quando eu digo em perseguição, pressupõe-se o quê? De cima para baixo, né? O assédio moral descendente. Mas ele pode acontecer também entre colegas, horizontalmente, e ele pode acontecer de baixo para cima. Foi eleito o novo síndico. Eu não gosto desse cara. Fulana, você viu? Esse síndico aí já passou em outro condomínio, ele era tirano. Vamos tirar esse síndico? Vamos fazer corpo mole? E começa coletivamente a haver uma perseguição ao síndico, uma perseguição ao gestor, uma perseguição a quem quer que, ainda que esteja numa condição de superior hierárquico, não agrada a base. É mais comum ou menos comum que o descendente? É menos comum, por óbvio. Tá? E há também a figura do assédio horizontal. Colegas alfinetando colegas. E às vezes acontece de vários se unirem para atacar uma única vítima. Então eu tenho também o assédio moral coletivo, do ponto de vista da autoria, vários se unem para atacar um, e tem o assédio moral coletivo do ponto de vista da vítima, é um atacando o grupo. E aí a esse eu chamo de assédio moral organizacional. Kleber, mas esse assédio moral nas relações de trabalho configura crime? Configura crime? Bom, eu tenho projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional visando a tipificação criminal do assédio moral, mas ainda não é crime tipicamente, expressamente constante do Código Penal. Mas foi criado ainda esse ano, né, desembargador, a figura penal do bullying e do cyberbullying. O que é bullying e cyberbullying? Ah, Kleber, eu era o rei do bullying quando estava na escola. A quinta série não sai de mim até hoje. Né? Tem gente que é assim, né? Não sei quem mais é. Então, aquele bullying de ambiente escolar, e essa lei vem no âmbito, desembargador, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a análise que eu fiz, até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, quem me der a honra de assistir está lá, fazendo exatamente essa pergunta. Assédio moral é crime nas relações de trabalho? E aí eu concluo respondendo que, se as condutas tipificadas para configurar bullying e cyberbullying, trazidas para dentro das relações de trabalho, coincidirem, eu terei bullying trabalhista e, portanto, eu terei um crime acontecido dentro das relações de trabalho. Então, acabou a minha chance de apelidar o meu colega de trabalho no condomínio? Eu, como síndico, estava doido para poder fazer brincadeira, chacota com essa turma que trabalha aqui, inclusive com os terceirizados. Afinal de contas, em relação aos terceirizados, eu preciso ter menos cuidado. Seria isso? Não. Os apelidos são a ponta ou o pontapé inicial das práticas abusivas. Kleber, mas e se a pessoa... Já caminhando para o encerramento. E se a pessoa não se incomoda com o apelido? Pouco importa.
o cara é casca grossa, ele é apelidado, e aí que ele acha bom, e aí faz outra chacota, etc. Não importa. Ao condomínio, impõe-se o dever de diagnosticar qualquer conduta que possa incorrer em assédio, inclusive a utilização de apelidos no local de trabalho. Porque hoje a vítima aceita, mas amanhã ela apela. E se você, empregador, você, condomínio, sabe da situação e nada faz, você acaba respondendo por isso, mais cedo ou mais tarde, em uma ação trabalhista. Então, a mensagem inicial é diagnóstico das situações que possam corresponder a assédio. Kleber, dá a lista aí, é infindável, de práticas. Qual é o critério para esse diagnóstico? Bom senso. E qual é a palavra que tem que estar martelando? Aqui nesse condomínio, há perseguição ou não? Há perseguição ou não? Há perseguição ou não? Tá? Com esse alerta permanente, a gente consegue já evitar uma série de problemas relacionados ao assédio moral no âmbito da justiça do trabalho. Muito obrigado por enquanto, já a gente abre os debates. Dr. Luiz Cláudio. A todas e a todos o meu cordial boa tarde. Faço aqui a minha saudação aos colegas de bancada, ao Dr. Kleber, que me pediu a primazia de falar já no pórtico, e eu consenti por duas razões. Já sabia do primor da sua fala e eu reverencio a antiguidade. Saudar a doutora Léo, que confessadamente nos assediou, e nós positivamos ao seu assédio. E agradecer de forma comovida aos que organizaram esse evento, o doutor Caio, velho amigo, e Sócrates dizia, para viver muito, conserva um vinho velho e um velho amigo. Doutor Caio, a certeza de que viverei muitos anos, né? Então, com essas poucas e minguadas e despretensiosas palavras, eu quero me dirigir às senhoras e aos senhores, dizendo o seguinte: eu preciso dizer que te amo. Te ganhar ou perder sem engano. É Cazuza. O que é que Cazuza tem a ver com este evento? Absolutamente nada. Mas eu precisava citar Cazuza e achei que a oportunidade era propícia. Mas, em verdade, tem sim, porque quando o Cazuza diz que eu preciso te ganhar ou perder sem enganos, eu quero que a relação que irei travar com os senhores e as senhoras nesses poucos minutos seja sem enganos, que o meu conteúdo seja verdadeiro, sincero, e para dizer-lhes que eu não vim despertar paixões. Eu não vim aqui para desfraudar discursos panfletários, para reverenciar ideologias, nada disso. Eu vim trazer uma realidade, e a realidade já foi anunciada na fala do Dr. Kleber. Nós sabemos do que acontece nos escaninhos, mas hoje sabemos o que acontece porque damos testemunhos todos os dias de condutas assediadoras. A imprensa não se cansa, e nós, como leitores, ávidos leitores, damos vida a essas informações, porque queremos saber delas. Já não são mais possíveis de esconder debaixo do tapete, em escaninhos, em guarda-roupas. O doutor Kleber fez uma abordagem interessante, porque que era, e ainda o é, uma abordagem que é doída, que é pouco feita de forma frontal. Porque nós temos uma origem e uma formação machista. Embora seja permitida aos gêneros a prática do assédio, era uma atividade tipicamente do homem. E o machismo permitia que se fizesse, se praticasse o assédio nas suas variadas formas, e isso não era possível de trazer a lume, de emergir, de colocar na ribalta. E a razão é simples: se eu não falo sobre o problema não existe. Se o problema não existe, eu não falo sobre o problema. E nós ficávamos nesse ciclo vicioso e a questão ficava remetida ao esquecimento. Mas hoje mais não se permite que assim o seja. Hoje a realidade é outra.
Eu não tenho a vivência da abordagem do assédio na iniciativa privada, porque a minha formação é uma formação criminosa. Eu venho de origem ministerial e sempre atuei no crime. Quando cheguei ao tribunal em 2009, lá passei a integrar Câmara Criminal. Mas tive uma proximidade, uma intimidade com o tema quando presidi e fui o primeiro presidente da Comissão Permanente da Coordenadoria da Mulher Vítima de Crime de Gênero. E agora, mais recentemente, esta proximidade com o tema, essa minha intimidade como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O assédio é algo abominável e ele transveste de inúmeras formas. Se nós fizermos um sobrevoo para dizer que temos dois tipos de assédio, o assédio sexual e o assédio moral, e nós temos figuras delitivas que estão contidas nestes comportamentos, nós podemos verificar que não só este assédio proclamado e introduzido em um modelo que se dá como criminoso, que é o assédio sexual, mas nós temos condutas que são tipificadas, que são de assédio, embora inscrita em outros tipos, a exemplo da importunação sexual, a exemplo do stalking. Todas as condutas são persecutórias, perseguidoras, são caracterizadoras de assédio. Mas trazendo agora para essa nossa vivência e para o momento, nós temos na consideração do assédio sexual, que está tipificado no artigo 216-A, mas que não nos interessa porque não é o tema de vivência, e não é o tema de atualidade, não é o tema para este encontro. Mas temos o que é de relevância, que é o assédio moral. E neste aspecto, como já adiantou o nosso querido professor Kleber, o Brasil vive um frisson. O Brasil é aficionado por criar figuras criminosas em tempos de comoção. Mas essa tendência, no que se refere ao crime, na tipificação de condutas como crime de assédio moral, já vem se arrastando desde 2001, quando houve projeto de lei que se conduz e se leva no âmbito do processo legislativo já há vários anos. E há, sim, uma quase que consagradora ideia de que vai se transformar em conduta criminosa. No âmbito do poder público, no âmbito dos tribunais ou no âmbito das relações onde há um número significativo de pessoas, essas ocorrências de assédios são significativas, são majoritárias e elas têm uma tendência de cair no esquecimento, porque a ideia é de que, e trago para o meu universo, que é o universo do Dr. Kleber, de tribunais de poder judiciário. Somos castelos de marfins, somos inexpugnáveis. A ideia é essa. E essa talvez seja uma realidade, seja uma verdade, mas que tende a ceder pelos gritos da sociedade. E não são gritos roucos, são vozes audíveis. Já não há mais espaço para isso. Temos convivido no âmbito dessa minha realidade com essa abordagem de que o desembargador, o juiz, aqueles que ocupam cargos de destaque na administração do judiciário, podem praticar este comportamento ignóbil, esse comportamento vexaminoso, esse comportamento que não tem mais comportabilidade nos dias atuais. Isso é tão significativo, e sem querer trazer exemplos de momento ou citar pessoas, personagens, que nós estamos vivenciando aí, figuras proeminentes da República envolvidas em condutas que às vezes a imprensa traz como assédio moral, assédio sexual, que em verdade não se traduz nessa concepção, mas é comportamento de assédio e terá, sim, o enquadramento em figura delitiva.
E, neste aspecto, no âmbito da justiça eleitoral, o que fizemos valer, e a minha experiência de repassar isso para os senhores e as senhoras, é de que, embora seja comportamentos do universo do judiciário, estes comportamentos podem ser tratados como exemplo para quem vive nessa realidade condominial. Nós editamos atos que definem, que trazem, que identificam quais são essas figuras que importam na relevância e na consagração de condutas de assédio moral. E fazemos as nossas verificações. E lá estão descritos alguns desses comportamentos, como diz o professor, que são infindáveis. Não há como você construir um decálogo para dizer, olha, aqui eu esgoto a temática. Não esgota. Ela escapa a esta previsão de que isso pode ser, isso não pode ser, e eu faço essa diferenciação. É inviável, mas nós nos atrevemos a isso apenas para exemplificação, não para exaurimento do tema. E fazemos isso e incluímos nesse nosso chamamento para identificar comportamentos que são assediadores, incluindo os nossos colaboradores, os terceirizados, os estagiários, aqueles que vão lá, eventual e episodicamente, o público, o eleitor, homens, mulheres, transgêneros, não fazemos essa diferença, não traçamos essa desigualdade. O que nos importa é dar a todos essa proteção. E o que é que fazemos, já que identificamos o problema? Dar-lhe a solução. E onde é que buscamos essa solução? Constituindo unidades que são próprias para o recebimento dessas comunicações, para que as pessoas, sejam elas as vítimas ou sejam terceiros que tenham conhecimento desses fatos, possam estabelecer o diálogo com o tribunal e levar a conhecimento dessas ocorrências para que as medidas sejam adotadas. E neste tratamento, neste universo, nestes canais de comunicação, se criaram ouvidorias regionais para recebimento de todas as denúncias deste porte com este conteúdo, e uma específica, que é a ouvidoria da mulher, porque sabemos que integram minorias, são descriminalizadas, nós ainda concorremos e achamos que somos superiores. Então, temos unidades próprias para que elas sejam recebidas, para que ela tenha um tratamento, encaminhamento, e para que essas denúncias, essas delações, mesmo as inqualificadas, possam ser objeto de apreciação. E as comissões de enfrentamento do tema. Se lá no poder público, se no universo do judiciário nós temos essas unidades, não vejo nenhuma dificuldade que os condomínios, que as administradoras façam e cuidem desses canais para que essas comunicações se estabeleçam. E, a partir daí, teremos respeitabilidade para que os fatos como esse tenham o caráter intimidatório, mas tenham o caráter pedagógico, sejam apurados e punidos. Portanto, o meu tempo já se esvai, e eu costumo dizer, promotor fala muito, eu falo muito. Quando pequeno, minha mãe me deu farofa de língua de patativa, eu não sei calar-me, mas fica aqui essa minha abordagem apenas como uma mensagem e uma experiência agora vivenciada. Eu agradeço e convido-os a fazer como se faz em encerramento de teatro. Ao final da peça, o ator se dirige e diz: se gostaram, da próxima vez, levem os amigos. Se não gostaram, da próxima vez, levem os inimigos. Muito obrigado. É uma pena que a gente tem tão pouco tempo, né, Caio, para falar com essas feras, vamos dizer assim, né? Eu falei para o doutor Luiz Cláudio, antes de iniciar aqui, ele falou do Ministério Público,
de falar e tal. Eu disse, eu sou gaúcha, então nós vamos ficar aqui falando o dia inteiro, né? Porque a gente gosta de um papo, né? Eu vou abrir para quem tiver alguma pergunta. Alguém? Doutor Lucas. Muito obrigada. Bom, Perfeito. primeiramente agradecer pela brilhante exposição que os doutores fizeram, excelente, excepcional, com a mediação da doutora Leoni. Acho que todos estão assim com um sentimento de gratidão pelas palavras, né, que foram trazidas aqui, pelas explicações e realmente pela exposição extremamente didática e profícua, né, em relação a toda a abordagem deste tema que é extremamente sensível. E eu estive, né, durante um período, tive a oportunidade de estagiar com o desembargador Elvésio Moura dos Santos, né, que é lá do Tribunal Regional do Trabalho. Tive uma experiência muito próxima, né, junto à Justiça do Trabalho enquanto estagiário. E uma pergunta que eu sempre me faço, e hoje já não mais atuo, né, na Justiça do Trabalho, mais focada no âmbito condominial, mas que eu sempre me faço é em relação até o que foi tema do meu TCC, né, na cadeira acadêmica, né? Foi justamente a exploração da súmula 300 e agora eu não sei se eu vou recordar de cabeça, mas a que trata de 331, trata de terceirização, né? Perfeito. E lá na súmula, né, eu lembro-me que ficava muito destacada essa questão da responsabilidade solidária. E dentre os requisitos era a culpa em vigilando e em elegendo para a análise, né, em relação à extensão dessa responsabilidade. Para os condomínios, e é algo que eu sempre sou questionado e eu tenho, confesso, dificuldades em relação a trazer uma resposta positiva, porque, para mim, sob a minha percepção, a súmula ela traz, no âmbito condominial, uma forma econômica, digamos assim, de viabilizar o reparo, a reparação dos danos sofridos ali pelos empregados, né, pelos terceirizados, porque, às vezes, aquela empresa terceirizada ela já não tem mais capacidade econômica e poderia, né, ter essa salvaguarda junto aos condomínios. Mas a minha preocupação é justamente em relação à culpa em eligendo, que se houve, né, uma due diligence, por exemplo, para avaliação daquela empresa que vai ser contratada, se atendeu todos os requisitos, capacidade econômica, tem um capital social bacana, não tem nenhum histórico de ações trabalhistas e passou nesse ponto. Mas aí, em vigilando em relação à assédio moral, eu vejo com uma certa dificuldade a apuração, por exemplo, o que foi dito, né, que, por exemplo, tenha sido estabelecida alguma meta em uma reunião a portas fechadas, que o condomínio não teve acesso, mas aquilo se configurou um assédio moral a partir do momento que vinham sendo cobradas metas e o condomínio não tinha ciência. Mas aí vem e há uma propositura de uma ação... Mas quem teria estabelecido as metas? Não entendi. A prestadora de serviço, a terceirizada, sem o conhecimento do condomínio. Certo. E aí, nesse caso específico, a responsabilidade pela culpa em vigilando, que não teria essa possibilidade de conhecimento, e considerando que teria esgotado toda a produção de prova, nesse caso, teria alguma possibilidade de minimizar ou mitigar essa responsabilidade civil do condomínio? Bom, aí eu preciso fazer Primeiro, fico muito feliz de encontrar quem foi estagiário na Justiça do Trabalho já com essa desenvoltura e no pleno exercício profissional. Não raro isso acontece, é sempre motivo de muita honra para quem segue lá na Justiça do Trabalho, como é o meu caso. Primeiro aspecto, o tratamento a terceirizados, eu cheguei a mencionar isso aqui na minha fala, mas muito rapidamente, talvez tenha ficado até uma ponta solta aí. O tratamento a terceirizados deve ser exatamente o mesmo dispensado aos seus empregados. Então, e aí, independente de ser condomínio, de ser administração pública, aos empregados, tratamento digno. Aos terceirizados, tratamento igualmente digno. Ainda essa semana, num desses sites de fofoca jurídica, estava lá assim, academia é condenada por não... Peço licença para ficar de pé de novo, eu não consigo falar sentado. Academia é condenada por não permitir que empregado terceirizado treine nas suas dependências.
Em outras palavras, a academia permite que os empregados diretos se valham da sua estrutura para treinar e aquele pessoal que está ali na limpeza, conservação, não poderia fazê-lo. Isso vem à Justiça do Trabalho e a resposta é: há aí uma discriminação ilegítima, há aí uma discriminação que fere a dignidade da pessoa, logo comporta uma compensação pelos danos morais suportados. Segundo aspecto, na terceirização, nós temos, a partir do que se cristalizou na súmula 331 do TST, do que foi julgado na ação declaratória de constitucionalidade 16, a DC 16, e depois no tema de repercussão geral 725 pelo STF, o tratamento da terceirização em termos de responsabilidade para a administração pública, ele é diferente. Então, o condomínio está localizado na iniciativa privada. Portanto, o que prevalece é a responsabilidade subsidiária, independentemente dessa culpa em elegendo, ou seja, na escolha da empresa, ou na vigilância da execução do contrato. Então, a notícia não é alvissareira, eu não precisaria nem demonstrar isso. Quando eu estou falando do poder público, lá o TRE, o TRT contrataram, né, através das suas autonomias administrativas, através de licitação, prestadores de serviços terceirizados, e essa empresa de serviço terceirizado não honra os seus compromissos, para se alcançar a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás, através do TRE, ou da União, através do TRT 18, apenas se demonstrar que nós elegemos mal o prestador de serviço. Por exemplo, admitimos algum vício na licitação, ou vigiamos mal. E aí a jurisprudência tem sido muito dura nesse aspecto do que vigiou mal. E aí, inclusive, numa perspectiva de que a prova deve ser clara de que o poder público, ou, no caso, na sua perspectiva, o condomínio, mas eu estou dando a notícia de que isso não valeria para o condomínio, negligenciou na fiscalização, deixou de cobrar os comprovantes de depósito do FGTS, deixou de cobrar o controle de jornada, e assim por diante. Então, esse é o segundo aspecto. Eu não vejo como aplicável essa exigência de culpa em vigilando e em elegendo para a iniciativa privada, aí incluídos os condomínios. E o terceiro aspecto é, quando eu falo de lesão à dignidade passível de configurar, aliás, através de atos ilícitos, que é o caso do assédio, configurando-se crime ou não, mas mesmo no assédio sexual, que o desembargador muito bem colocou aqui do 216A, quando não configura o tipo penal, eu tenho uma falta residual que pode levar à justa causa do colaborador, pode levar à justa causa do gerente, do administrador, pode levar, portanto, à rescisão justificada do contrato, mesmo não configurando crime. Então, é o que a gente chama de faltas residuais no aspecto penal que configuram falta grave o suficiente para rescindir um contrato de trabalho de forma, repito, justificada. Então, quando o ato é ilícito, aí vai incidir a disciplina do Código Civil, no sentido de que todos aqueles que concorreram para a prática ilícita respondem solidariamente. Então, nesse caso das metas estabelecidas, por exemplo, sem o conhecimento do condomínio, não tem como se furtar dessa responsabilidade. Por quê? Primeiro, a vigilância não é um requisito para a responsabilização. E segundo, se configurar ato ilícito, que é o caso do assédio moral, ainda que não configure crime, mas é um ato antijurídico na esfera trabalhista, eu terei a responsabilidade objetiva. Vou dar um outro exemplo para sedimentar. Acidente do trabalho. Quando o acidente do trabalho acontece dentro do condomínio por culpa da prestadora, certo? Compreende-se que o condomínio é responsável solidário pelo acidente. Ah, Kleber, mas o que o condomínio poderia fazer? Tudo. Porque o condomínio, assim como a qualquer empresa tomadora de serviços na terceirização, cumpre promover todas as condições de trabalho seguro quando o serviço é realizado dentro das suas dependências. Então, a notícia pode não ser a melhor, mas o cuidado tem que ser mesmo redobrado, tá bom? Pessoal, nós temos alguns minutinhos ainda. Mais alguma pergunta? Pode fazer. Tem depois uma pergunta para o desembargador. Ok. Se não for sobre o meu saldo bancário. Enquanto chega lá, eu vou fazer a pergunta, desembargador. Sobre a nossa idade, né?
Como se houver a figura do assédio eleitoral no âmbito das relações de trabalho? Olha, hoje é um tema muito próximo e que nós temos o cuidado, meu diretor está ali, que não vai deixar eu mentir sozinho, ele vai dar o testemunho dele. Nós temos uma preocupação enorme, porque é de uma insistência, uma vulgarização nessa disputa eleitoral, deste assédio eleitoral, principalmente com relação à mulher, a eleitora ou a candidata, que não se tem noção do que efetivamente ocorre nos escaninhos. A abordagem é delituosa mesmo, e isso nós estamos nos preparando para este enfrentamento, e vamos fazê-lo. Precisamos contar com a colaboração, porque se não houver esse diálogo e essa comunicação, às vezes ficamos sem tomar conhecimento dessas condutas. Mas o professor fez uma abordagem na resposta ao doutor Lucas ali, que me pareceu precisa e com exatidão de grandeza algébrica. O tratamento que se deve dar, e nós damos a isso, seja candidato, seja eleitor, seja frequentador do TRE, aos terceirizados. Eles merecem a mesma proteção do servidor. E o nosso ato que regulamenta a questão de identificação do assédio e a apuração e enfrentamento faz essa observância. O ato trata com especificidade estes comportamentos e manda que se apure, independentemente de ainda em vigor o contrato com a terceirizada. Porque a proteção tem que ser a mais completa possível. Então, sintetizando a resposta, nós temos um índice significativo de assédio eleitoral que estamos combatendo e a igualdade na proteção do assédio ou na conduta infringente de comportamentos que configuram assédio. Doutor Lucas, só faço um registro. Vossa Excelência, vou chamá-lo assim porque já é colega, começou mal em desvantagem, porque começou exaltando que foi estagiário do desembargador Elvésio. Não faça isso, isso depõe contra qualquer currículo. Brincadeira, o Elvésio é um querido amigo, eu tenho por ele grande apreço, uma figura fenomenal, expressiva e muita amizade. Eu costumo dizer que assumiu o TJ Goiás sob as bênçãos dele, porque ele era o presidente do TRT à época. Muito obrigado. Mas aí eu devolvo a pergunta, deixa-me fazer. Nas relações condominiais, pode haver o assédio recíproco? Sim. Como eu posicionei na classificação das figuras de assédio, eu posso ter tanto o ascendente, quanto o descendente, quanto o horizontal. Então, eu posso ter a figura do assédio disseminada, indiscriminadamente, um atacando o outro. Isso a gente pode chamar de adoecimento do clima organizacional. Tá? As pessoas se acostumam com o tratamento assedioso, se acostumam a ter a dignidade violada e aquilo vai gerando uma cultura. Aí chega ao ponto, desembargador, da gente ter como tese de defesa, por incrível que pareça, a argumentação de que os apelidos, o bullying, né, a figura hoje típica do bullying, acontece culturalmente, ou seja, em razão da cultura. E aí eu afirmo categoricamente, ao empregador não é dado alimentar cultura da ilicitude. Seja ele um condomínio, uma loja ou um tribunal. Isso é absolutamente inaceitável. Ainda sobre o assédio eleitoral, é interessante notar que ele tem acontecido nas relações de trabalho a partir, às vezes, de reuniões inocentes, né? A princípio inocentes. Então, uma reunião de condomínio e tem lá o síndico muito convincente no seu discurso, e daqui a pouco ele está fazendo a apologia ali a que todos votem, os colaboradores, inclusive os moradores dos condôminos, em determinado candidato. Então, a figura do assédio eleitoral é tema da hora, né? Eu provoquei o desembargador pela condição natural de presidente do TRE, e precisa ser combatida. Ou seja, se você é vítima de assédio eleitoral, não caia, resista. Tá? E se você tem a condição de ter a palavra, não caia na tentação de tentar convencer os seus empregados no ambiente de trabalho, até porque o Código Eleitoral tipifica isso atualmente como crime. Né? Nós vamos encerrar com a pergunta do colega. Nosso tempo acabou aqui, infelizmente. Eu estava torcendo.
Eu estava torcendo para que a palestra simultânea lá demorasse mais, mas infelizmente a nossa está deliciosa, não tá, gente? Boa tarde, Reginaldo Ramiro, foi aluno do Dr. Luiz na pós da PUC. A minha pergunta é até complementar à pergunta do Dr. Lucas, porque nós falamos da tipificação, de como se identifica o assédio, mas e a punibilidade? Porque quando a gente olha para o Estado, quando a gente olha para o direito do trabalho, não se vê a punibilidade sendo exercida da forma que deveria se exercer. Assim, não se faz o controle social que deveria fazer para que haja, de fato, uma mudança no sentido de temer até, de não criar artifícios para evitar o assédio moral dentro das contratações condominiais, ou seja, em que seara for? Pode ser os dois aqui, rapidinho? Uma palhinha para cada um. Isso. Pois é, a questão aí passa, me parece que dois aspectos são relevantíssimos. Primeiro que nós temos que fazer e desencadear um processo de mudança de concepção, mudança de cultura. Isso é primordial. Eu digo isso porque lidei com temas mais abrangentes quando presidente da Coordenadoria da Mulher, e o que importa e é significativo é essa cultura de que podemos fazer, podemos praticar, que a impunidade virá. Mas o que temos que adicionar a essa questão cultural é de uma perseguição efetiva, de uma agilização nesses processos e de um julgamento mais ágil, mais rápido, porque Rui já dizia, justiça tardia é injustiça qualificada. E aí nós passamos por um processo de consagração, porque se não apuramos, se não perseguimos, se não damos a resposta estatal imediatamente, é a impunidade e a consagração do defeito, do desvio, do ilícito. Então, o que temos que fazer é conscientização, que é primordial, e um processo persecutório efetivo e um julgamento ideal, rápido, e que dê a resposta e a satisfação daquilo que o Estado impuser. Porque senão ficamos aqui ensaiando, discutindo, andando nesse terreno lodoso da ideação e sem efetividade. O que temos que ter é efetividade. Isso me parece que é o ponto alto de questões como este tema. É da efetividade. Perseguição, resposta, punição e resgate. Isso é fundamental. Perfeito. O senhor quer complementar, doutor Kleber? Fazendo as considerações finais para te devolver a palavra. Camilo, eu concordo plenamente com o que o desembargador disse e com a sua preocupação. Mudança de cultura e implementação de ações. Mais um testemunho que talvez alivie um pouco a preocupação no sentido do que está efetivamente acontecendo. A advocacia está atenta às situações de assédio nas relações de trabalho. Os sindicatos também estão atentos e o Ministério Público do Trabalho também. E digo isso, já agora falando a partir da experiência de magistrado, na medida em que as ações de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral hoje são comuns. Tá? E mais do que isso, um ponto de dificuldade sempre muito destacado na doutrina sobre o assunto é a prova. Como provar o assédio, especialmente o assédio sexual, mas ficando no nosso tema aqui, o assédio moral. E aí, para isso, a sociedade vai evoluindo, as coisas vão se modernizando e as provas estão cada vez mais fáceis. Eu, quando falo a empregadores, eu sempre digo, as senhoras e senhores têm o dever de documentar o contrato de trabalho, documentar as ações que acontecem no contrato de trabalho. É a mensagem que eu deixo para os condomínios, para os administradores, para a advocacia, doutor Caio, que faz essa assessoria. Documentação. Por quê? Os trabalhadores já estão documentando. Então, não caiam, quem administra, quem faz a gestão, não caiam na impressão falsa de que as coisas continuam acontecendo sem registro, porque tudo está sendo registrado e chega para o juiz. Há um ditado de que a prova digital, desembargador, tem a virtude de desmascarar o mentiroso. E, de fato, ela tem essa virtude de revelar situações que antes dificilmente seriam reveladas por testemunhas, porque o assédio, infelizmente, ainda é uma prática
em 4 paredes, uma prática feita na surdina e que dificulta a prova. Mas, repito, os meios eletrônicos têm facilitado e o número de ações que chegam à Justiça do Trabalho hoje já é consideravelmente maior do que há uma década atrás, e assim vai seguir. O único risco e um cuidado, né, um alerta que eu sempre faço à advocacia, aos sindicatos e mesmo ao Ministério Público, é não banalizarmos. Porque não é todo e qualquer ato que configura assédio moral. Eu posso estar diante de um rigor de tratamento que a situação exigiu. Então, quando eu falo de cuidados para prevenção do assédio moral, não significa que o empregador perca o seu poder diretivo, que o condomínio perca a sua autoridade para manter a ordem no local de trabalho. Tudo dentro dos limites da razoabilidade é permitido. Doutores, muito obrigada pela participação de vocês, pela participação dos colegas, dos nossos também empregadores, né, doutor Caio? Então, eu agradeço pela disponibilidade num sábado à tarde, né? Agradeço vocês. O doutor chegou de viagem, veio para cá. O doutor também, né? Mora fora, né? Então, agradeço assim de coração. Nosso evento, assim, com certeza foi muito abrilhantado com a presença de vocês. Então a gente gostaria, né, de dar um troféu de agradecimento em nome da ADENSE Goiás, primeiro para o doutor Kleber Salles. Aplausos, por favor. Também para o doutor Luiz Cláudio Veiga Braga. Também para a nossa mediadora, doutora Leoni Lone Seifert. Enquanto eles vão preparando para a foto aí, né, a foto oficial dos 3 juntos, né, agradecendo aí a presença deles. E vocês vão estar sendo liberados agora por 10 minutos, né, para poderem ir ao banheiro, tomar água e também para escolher a sala do próximo painel. Lembrando que o painel 4, aqui vai ser discutido o PL 364, 2019, né, sobre os reflexos tributários e contábeis. Vai ser aqui na sala 2. E na sala 1, vai ser a produtividade e eficiência do síndico. Então, vocês vão poder estar escolhendo. Então, dentro de 10 minutos, está começando o painel 4 nas 2 salas.